Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas Mataus e eu estou aqui para poder trazer uma mensagem para você de casa que está nos acompanhando através do canal da CMB. E eu quero falar um pouco hoje sobre pais e filhos, e uma questão muito importante, e falar um pouco também da palavra de Deus e da psicologia, que é a minha área de atuação. Em 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz: Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Nesse momento, por ordem cronológica, pelo fato de Paulo ter pregado o evangelho para os gentios, nós que estamos aqui hoje, nós que já recebemos o evangelho, nós podemos dizer que nós somos filhos daquilo que Paulo pregava, nós somos filhos de Deus e Paulo, ele é o nosso pai espiritual, digamos assim. Compreendendo isso, eu quero falar sobre questões naturais e questões espirituais. A questão espiritual eu já entrei um pouco em detalhe em relação a essa questão de pai e filho espiritual, mas também nós trazemos para o caso natural, para questões naturais. As pessoas que são pais hoje e mães, enfim, talvez ou que têm a guarda de uma criança em casa, precisam entender que a todo momento essa criança que está com você ou esse bebê, ele está te copiando, ele está te imitando. E pensando nisso, eu gostaria que vocês pensassem: o que será que o meu filho ou o meu afilhado, enfim, ou essa criança que está debaixo da minha tutela, o que ela tem imitado de mim? Qual exemplo que eu tenho sido? O que eu tenho refletido na vida dessa criança? E isso é muito importante. Por quê? Porque aquilo que a criança aprender na infância, ela vai guardar para toda a vida dela. Então, chamando atenção para isso, o que você pai, o que você mãe tem realizado, tem feito, qual é a sua ação, o seu comportamento na sua casa? Porque automaticamente o seu filho, ele vai estar observando e vai estar te imitando. A gente sabe que os filhos, eles são os xerox do pai e da mãe. Os filhos, eles são a cópia daquilo que o pai e a mãe, eles são ali como pessoa. Os filhos, eles imitam tanto as nossas expressões faciais, os gestos que nós fazemos, a entonação de voz. Os filhos, eles imitam as nossas palavras. Então, o que você tem dito, o que você tem cantado, o que você tem vivido e o que você tem transferido para o seu filho. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse cuidado, porque desde bebezinho, a criança ali, ela tem essa tendência de imitar e de copiar você. Então, Paulo, quando fala, sede meus imitadores, é que Paulo tinha toda a certeza de que ele estava imitando a Cristo naquele momento. Então nós, como pais espirituais, precisamos entender que os nossos filhos estão a todo momento nos imitando e nós, como pais naturais, também entender que os nossos filhos estão a todo momento nos imitando. Tendo esse entendimento, eu gostaria de fazer uma reflexão nesse momento. Que pai eu tenho sido, tanto um pai espiritual como um pai natural? Qual é a imagem que o meu filho tem de mim? Qual é a imagem que o seu filho tem de você? E essa é uma reflexão que nós precisamos fazer toda semana, todos os dias, sempre em diálogo, conversando com o seu cônjuge. Talvez você é uma avó que cuida talvez da sua criança aí, pensando na questão natural. Que tipo de vó você tem sido? Que tipo de mãe, né, para essa criança, para esse filho você tem sido? É muito importante entender porque toda a questão da característica, da personalidade dessa criança está sendo formada através das interações. E, além dessa questão sua, quais ambientes o seu filho tem frequentado? Como que é a professora do seu filho? Como que é o vizinho que você deixa o teu filho? O que ele tem aprendido? Muitas vezes a gente peca nesse sentido de não ir mais a fundo e descobrir como é o amigo do nosso filho, a amiguinha da nossa filha. É importante nós mergulharmos ali a fundo quando se trata de filhos, porque a todo momento ele está aprendendo algo. Talvez você ensine algo na sua casa e o seu filho ele aprende ali, mas na casa do vizinho é de outra forma, outra cultura. Então é muito importante que você esteja atento. E da mesma forma, é nós como igreja. Qual igreja será que o seu filho espiritual tem visitado? Será que é uma igreja que segue realmente a palavra de Deus? O que será que ele tem visto na internet, no YouTube, com os palestrantes aí que nós vemos através do YouTube, nos cultos?
que existem aí hoje em dia no Brasil, os vários cultos ou palavras e ministrações que são passadas através do YouTube, qual é o alimento que eles têm comido nesse tempo. Então é muito importante nós entendermos isso. Nós que somos pais, tanto espiritual como pais naturais aqui com os nossos filhos, nós precisamos ser exemplos, porque nosso filho ele vai nos imitar. A gente não precisa falar sejam meus imitadores para eles, porque automaticamente eles vão estar nos imitando, eles vão estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Então nós precisamos pensar o que eu tenho gesticulado, qual é o meu comportamento e o que ele tem imitado. E outra, além de pensar em si em relação a seu filho, quais ambientes eles têm desfrutado. Porque o que eu sou hoje é o reflexo das minhas interações, tanto com meu pai e minha mãe, como na escola, como no ambiente da minha igreja, forma quem eu sou hoje no meu trabalho. Eu não nasci assim grandão do nada. Eu não nasci com 26 anos, eu nasci bebezinho, com 0 anos de vida ali, né, digamos assim. E eu fui crescendo, fui interagindo, eu fui aprendendo, eu fui imitando. Né? Você quer que o seu filho, tanto espiritual como o seu filho natural, ele cresça de qual forma? Qual é o exemplo que você quer deixar para ele? Então é muito importante nós pensarmos nisso, quais ambientes os nossos filhos têm frequentado, tanto filho natural como filho espiritual. E é muito importante que a gente dê atenção relevante a isso, principalmente porque a personalidade dele, o caráter dele está sendo gerado desde os primeiros dias de vida. Era sobre isso que eu queria falar com vocês, eu espero que vocês tenham entendido. Eu procurei fazer aí umas ligações entre a psicologia, a palavra de Deus, filhos espirituais, filhos naturais e de uma forma simples, de fácil entendimento. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários embaixo, que a gente pode talvez estar conversando um pouco mais sobre isso mais para frente. E qualquer ideia também de vídeo que vocês forem tendo, mandem aqui embaixo para nós nos comentários, que possivelmente nós vamos estar aí realizando muitos vídeos daqui para frente. Muito obrigado, Deus abençoe a sua semana, o seu dia e amém. Glória a Deus.